querido amigo, prezada irmã, paz e bem. Na alegria deste encontro, nós temos a possibilidade de fazer com que a igreja vá até a sua casa e sua casa também se torne a igreja doméstica. Tudo isso para quê? Para estarmos ligados a Deus, religados, religiosamente ligados a Deus. Que seja uma oportunidade feliz e abençoada, uma oportunidade de graça, de ouvir e meditar a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meu querido amigo, minha prezada irmã, nesse 16º domingo do tempo comum, a palavra de Deus é profundamente bela e extremamente forte. Quero mais uma vez lhe saudar com a minha mensagem franciscana e muito fraterna de paz e bem, na alegria de estarmos reunidos em sua casa, através deste canal de comunicação, para meditar, para refletir a palavra de Deus.
De uma maneira tão forte e bela, São Paulo, escrevendo à comunidade de Roma, na famosíssima carta aos Romanos, nos dizia algo tão bonito e forte. Queridos irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É óbvio que nós somos fracos, ou de saúde, ou então de tantas outras particularidades da nossa existência que comprovam a nossa fraqueza, apesar da mania de grandeza do ser humano. Nós somos fracos. E a fraqueza não apenas da nossa saúde, a fraqueza não apenas psicológica, a debilidade do ser humano vem sempre, originariamente, do pecado. E por isso nós temos às vezes conflitos em nossa consciência, dramas de consciência, arrependimentos, remorsos. Mas não devemos nos angustiar com isso. O Espírito vem em nosso socorro. Por mais doloroso que seja um remorso, por mais profundo que seja um arrependimento, o nosso consolo, a nossa convicção de fé deve ser esta: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. No versículo seguinte, São Paulo nos dá um novo alento, mais um conforto. Quando nós não sabemos rezar, quando nós não temos condições de rezar, nem sabemos o que pedir ou como pedir, o Espírito Santo também vem em nosso auxílio. Que graça de Deus, tão profunda e tão bonita, sabermos que nem sempre nós rezamos. Não rezamos bem, não rezamos como deveríamos rezar, não pedimos o que é da vontade de Deus e, no entanto, o Espírito Santo se torna o nosso tradutor. É Ele quem vem traduzir, quem vem de alguma maneira mostrar, não apenas a nós, a graça de Deus, mas levar até Deus aquilo que nós não sabemos, nem como pedir, nem o que pedir. Já o Evangelho desse 16º domingo do tempo comum continua o tema da parábola. As parábolas das sementes, as parábolas autoexplicativas. Desta feita, Jesus vai nos lembrar que a semeadura é feita com 2 tipos de semente. A semente do trigo e uma outra do joio. A semente do trigo sempre semeada por Deus, é o bem. Não querendo aqui evidenciar o maniqueísmo ou a luta entre o bem e o mal, mas a própria parábola, que, repito, autoexplicativa, nos diz: o joio é semeado pelo maligno. O que Deus nos ensina com esta parábola é a paciência. A paciência de tantas vezes ver crescer o bem, mas também ver crescer o mal. A paciência que nos impede de ficar nos lamentando por aí. Quanto mal existe no mundo, quantas vezes dizemos que o mal prospera, que o mal é vitorioso, que a violência, a corrupção e a maldade, a injustiça são mais fortes do que o bem. Nunca diga isso. Primeiro, tenha paciência. Segundo, confie na força de Deus. O bem sempre prevalece, o bem sempre predomina, porque o bem é vitorioso. Desta maneira, a gente passa a entender também a misericórdia de Deus. Paciência e misericórdia caminham juntas de mãos dadas. Mas atenção, a paciência e a misericórdia não são tolerantes com a injustiça. A paciência e a misericórdia esperam pela justiça, porque elas são também irmãs. Haverá também o tempo da justiça, é o tempo da colheita, é o tempo da ceifa. E por isso um grande cardeal romano, de origem africana, que é célebre nos seus pensamentos, em sua sabedoria, nos seus livros, em suas obras, mas também famoso pelo fato de ser o prefeito da Congregação do Culto Divino, o cardeal Robert Sarah
costuma dizer numa frase lapidar: não iluda as pessoas com a palavra misericórdia, porque chegará também o tempo da justiça. Paciência, queridos irmãos, esperemos a semeadura, aguardemos o tempo da colheita, mas acima de tudo, confiemos na misericórdia e na justiça de Deus. Fique agora com o Papo de Cruz da nossa amiga Luna Aires. Oi, tá começando mais um Papo de Cruz e hoje eu tenho um recado rápido e direto para você que está acompanhando o nosso programa hoje. Olha só, a passagem que a gente vai ler, eu já convido você a pegar e acompanhar, está em Marcos, no capítulo 9 e no versículo 43. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrar-te mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a gena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor entrastes com um pé só para a vida eterna do que tendo os dois ser atirado na geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um olho só no reino de Deus do que tendo os dois olhos seres atirados na geena, onde o verme não morre e o fogo não se extingue. Eu acho que com o início, só com essa palavra, você já consegue entender o sentido do vídeo de hoje, né? Hoje eu quero falar para você sobre coragem, sobre ousadia, sobre a autoridade de você comandar a sua vida, né? Aqui nessa passagem, aqui na palavra, fala sobre membros do corpo que nos levam a pecar. Mas a gente sabe que muito além dos membros do corpo, existem também as pessoas ao nosso redor que nos fazem pecar, que nos levam ao pecado, que nos levam para o inferno, né? E tem alguns ditados na igreja, um deles é que eu acho super interessante, que diz o seguinte: é melhor você entrar sozinho no reino dos céus do que você entrar de mão dada no inferno com um amigo ou amiga sua. E hoje a palavra que eu quero dar é essa para você. Você precisa ter coragem e autoridade sobre a sua vida de escolher quem vai caminhar com você rumo ao céu. É preciso ter coragem, é preciso ter autoridade e entender que o caminho de Deus muitas vezes vai ser preciso ser feito sozinho. Você e Deus. Eu entendo que muitas vezes a gente deseja ter uma pessoa do lado. Muitas vezes a gente deseja levar um amigo junto com a gente para o reino de Deus, mas a escolha é única e exclusivamente dele. Você não pode se perder em detrimento de tentar salvar a vida do outro. Você precisa tentar salvar a vida do outro, mas a partir do momento que aquela outra pessoa está mais interessada e mais empenhada em te fazer o mal do que acolher aquilo que você está falando, você precisa sim se afastar, porque Deus, ele se alegra, ele vê graça no nosso coração que luta pela santidade. Existem tantas amizades por aí, né, que a gente diz, tantas pessoas que a gente diz: é meu amigo, certo, mas é amigo até que ponto? Amigo deve ser aquele que nos ensina a caminhar rumo ao reino dos céus. Então aqui, a partir de hoje, com essa palavra, eu quero que você tenha a coragem, a autoridade de determinar e dizer: ei, aqui você não pode depositar lixo. A minha vida é sagrada para o reino de Deus, o meu chamado é sagrado para o reino de Deus. Então é isso, hoje eu encerro aqui a minha partilha do Papo de Cruz. Até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Esta semana teve como marca principal Nossa Senhora do Carmo, a padroeira de Recife, mas também a intercessora de todo o povo pernambucano e de todo o povo brasileiro. Afinal, ela é também rainha e padroeira do Brasil. Que Nossa Senhora das Dores, ou do Carmo, ou Aparecida, mas sempre a Mãe, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda ao seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós, a fim de que Ele nos conceda a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um grande abraço fraterno e até o próximo final de semana.